Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu. Fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, esse é mais um bate-papo do Dramática, a sessão de teatro do 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. A gente tem aqui mais um dos, no caso, autor, ator, diretor, Marco Antônio Oliveira, de O Silêncio Anuncia o Grito ou Voz Bicha. Oi, Marco. Olá, tudo bem, André? Tudo bom? Tudo bem. Ótimo. Marco, me conta como é que surgiu a ideia do espetáculo, que é um espetáculo muito pessoal, né? Conta a história da tua vida. E a primeira coisa que eu queria saber como que surgiu a ideia de fazer o espetáculo e o que ali é ficção, o que é realidade. No encerramento, a gente teve a presença dos teus pais. Teve um momento que eu falei, acho que é ficção. Aí eu queria que você me contasse, então. Tá bem. Boa noite, eu sou o Marco. Eu tô usando uma camiseta preta, eu tô com um cabelo cacheado mais ou menos na altura do pescoço. No meu fundo tem duas prateleiras com livros e uma luminária preta pequena, só para fazer a minha audiodescrição. Bom, vamos lá, eu vou falar um pouquinho disso, né? Primeiro, como surgiu a ideia de fazer esse texto? Na verdade, assim, eu estava lendo... meio na época, né? Eu escrevi isso no ano passado, em 2020, e eu escrevi numa época que eu estava lendo Ética Bicha, que é um livro que me pegou muito, assim, né? E tem essa coisa de ímpeto, e de botar para fora, e de não pensar tanto. E eu, até então, costumo ser essa pessoa, né? De pensar muito, de conter a voz, de pensar 2, 3 vezes. E esse livro, eu acho que ele me deu esse disparo de bota para fora, vai errado, mas tira daí, movimenta, bota em movimento. E aí eu estava, inclusive, num trabalho, na época, em que estava trabalhando com uma amiga, e sentia que o trabalho não me pertencia, que eu desencaixava, e vários outros trabalhos que eu já tinha feito, que eu não pertencia, não fazia muito sentido, não era a minha voz, não era eu quem falava aquilo. E aí senti que parei para escrever esse texto como o livro foi escrito, foi meio numa tacada só, assim, né? Então foi rápido, foi meio intenso, então não foi nem uma ideia, veio vindo de verdade, assim, né? E é isso, é trazer um pouco essa ideia de que voz eu tenho, o que eu quero falar, que é uma pergunta que está muito na minha cabeça desde muito tempo. E aí veio vindo algumas lembranças, algumas coisas, e eu vou recontando e recriando a minha memória, a minha origem, né? Que eu acho que é um processo muito importante para a pessoa subalterna, de alguma forma, né? E de alguma maneira eu estou um pouquinho nesse grupo subalterno, né? Bom, e o que é ficção, o que é realidade, o que é real?
eu gosto muito desse tipo de pesquisa, né? Desse tipo de pensamento, de reflexão. Gente, eu não sei nem dizer, porque eu acho que à medida que a gente lembra de alguma coisa, já é, de alguma forma, criar uma ficção sobre algo, né? Criar nossa leitura sobre algo, é ficcionalizar. Falar, narrar uma memória é ficcionalizar. Então, assim, muitas coisas, de fato, partem de histórias minhas, mas que eu vou dando o meu olhar e acho que, bom, todas as questões partem de histórias que são minhas, de fato, né? Essa é a questão, assim, acho que esse é o ponto de partida. São histórias minhas, acontecimentos meus, de fato, mas que vão se ficcionalizando à medida que eu vou lembrando, né? Porque muitas memórias, inclusive, eu fiz questão de não perguntar a versão do outro, da outra pessoa. Eu queria trazer a minha mesmo e vinha como vinha. E às vezes tem muita coisa que é viagem, assim, né? Que é uma memória que eu pensava, nossa, mas não foi assim? E, por exemplo, meus pais que viram, né? Minha mãe falou, não. Tinha nada de cadeira de roda, por exemplo. Coisas assim que vai surgindo a partir da memória que é ficção, né? E como é que foi a escolha de você colocar a tua mãe representada por uma boneca em cena, né? Ele é um monólogo, mas que você traça esse diálogo com a tua mãe que está ali presente no palco. Pois então, foi também assim, um pouco uma resposta de acordo com o processo de escrita, né? No texto final ele já tinha essa versão que sim, seria uma boneca, e na medida, no processo de criação, também a ideia foi manter essa boneca. Eu nunca questionei que ela não tivesse, né? Assim, porque algumas coisas foram mudando, né? E isso nunca foi uma das questões que eu quis mudar. E isso, acho que veio muito dessa questão de processo mesmo. E como eu digo no próprio texto da peça, na própria dramaturgia, acho que vem bem daquele processo que é assim, eu imaginava minha mãe em cena comigo, muitos trabalhos, né, que fazem esse processo de autoficção, trabalham com familiares em cena, com pessoas contando suas histórias em cena, ao lado de algum ator, então com algum vínculo, mas não atores em cena. E eu pensei nisso, assim, né? Janaína Leite faz isso no Stabat Mater, uma peça maravilhosa. A Companhia Hiato tem a cena, né? A peça do Tiago, que também tem o pai dele em cena. E acho que talvez por estar nesse meio, esse universo, pensei em também trabalhar a partir daí. Mas à medida que eu ia escrevendo, primeiro que eu senti que eu precisava botar para fora a minha voz, e eu não dei espaço nesse texto para ter uma voz da mãe. E aí, à medida que eu fui escrevendo, eu me dei conta disso. Poxa, não tem como tá a minha mãe aqui em cena me vendo falar isso, e o direito dela de falar, e o lugar dela de falar, como seria esse espaço de negociação em cena, né? E aí pensei nisso, tá, não, e aí fui caindo, né? Sei lá, a gente quando cria, a gente tem umas ideias e vai projetando ideias, mas vai caindo em si na hora de concretizá-las, né? E aí fui pensando, enquanto escrevia, à medida que escrevia, fui pensando, não tem sentido tá a minha mãe aqui, acho que nem seria confortável para ela. Tem uma questão ética também, né, que é muito, que está muito em questão nesse lugar da autoficção, né? Que histórias a gente conta e como a gente conta essas outras pessoas que são reais, né? Então essa questão ética também foi muito um fator de decisão. Mas, ao mesmo tempo, como eu digo na peça, eu não imaginava fazer sozinho, não imaginava, assim, sentia que essa presença é muito determinante, assim, para tudo, tanto para a história, quanto para a cena, para a criação, assim. E aí, o que veio, pensei, essa figura tem que existir, esse olhar, e acho legal, inclusive, que a boneca tem um olhar, assim, uma coisa meio presente, assim. E a ideia é essa, então, ela está lá como boneca, como figura, como alegoria, como alguma presença, e ainda a ser explorada, né? Ainda está sendo explorada, né? Mas aí a ideia foi essa, assim, de uma impossibilidade e sendo transformado para o que é possível dentro do que não se pode, né? E o espetáculo ele tem um formato muito interessante, porque ele parece que é um improviso, né? Você fica ali e fala, nossa, no começo, né, quando eu vi, né, a abertura do processo e mesmo a última apresentação da residência, você sempre acha que você está criando ali o texto na hora. Só que
o som, as imagens estão todas, né, sincronizadas. É essa mesma intenção, assim, de criar, tipo, olha, nós estamos aqui, o que eu vou falar, o que vai ser? Essa foi a ideia desde o começo? Eu acho que sim, e também, de novo, né, acho que vou me repetir, mas é muito um texto de processo, assim, de jogar para fora. Então, à medida que eu escrevia, por exemplo, fui me dando conta, gente, eu estou só falando de mim nessa peça aqui, quem que vai querer ver isso? Então, essa angústia, e tem algo, acho que de uma força que eu estou buscando muito como artista, como pessoa, da vulnerabilidade, sabe? De não esconder o medo. Então, tá lá, tipo, gente, eu morro de medo disso não fazer nenhum sentido para mais ninguém. E aí eu jogo em cena e digo, pera, não, acho que eu vou parar, não faz sentido eu falar isso, tá fazendo sentido? Vou fazer umas perguntas aqui para vocês. E eu vou... e botando esse processo todo em jogo, né? Todo escancarado ali, né? E aí acho que tem essa camada, e acho que isso pega muito, né? De isso não era para estar, mas tá. E tem um jogo com isso, que também vem um pouco desses procedimentos do teatro do real, né? Que é esse procedimento do é ficção ou não é ficção? Isso foi planejado ou isso está acontecendo agora? Ele esqueceu o texto ou isso é um texto escrito? E, de fato, por exemplo, na última, até o pessoal da equipe falou, naquela parte você esqueceu, você ficou nervoso. Eu falei, não, gente, eu não esqueci, era marca. Então, tem algumas coisas que, de fato, são emboladas para tentar trazer o público de uma outra forma, que não é estou vendo uma história, mas sim, tem algo acontecendo aqui. Espera lá, estou em outro tipo de engajamento com o acontecimento, né? Acho que é um pouco essa a ideia. Esse ano, os espetáculos do Dramática, todos passaram por um processo de residência no Centro Cultural da Diversidade, em setembro e outubro. Como foi para você? O que mudou no texto, né? Depois que você... Né, do começo, porque foi muito diferente a tua apresentação do começo, que era realmente um exercício mesmo, né? Tinha um jogo, você estava com uma outra pessoa no palco que dizia para você parar, continuar, repetir, né? Até o final agora, que eu não sei nem quanto do espetáculo está pronto, mas a gente já vê o que aconteceu nesse período. Olha, é isso, assim, isso é muito legal, assim, de ter rolado essas residências, porque a gente pôde colocar em jogo, ao mesmo tempo que foi muito intenso, porque o tempo é curto, né? Mas foi muito proveitoso, assim, é isso, assim, eu senti que eu tinha um lugar, tinha uma massa da qual eu podia modelar e ela foi endurecendo aos poucos como tinha que ser, assim. Então, não sei dizer o que mudou e o que não mudou, porque muita coisa, às vezes, é isso, é coisa de... O texto mesmo, e eu gosto disso, eu tenho o texto impresso, que eu imprimi antes do primeiro ensaio, tem até hoje, eu uso mesmo. Então, tem palavra riscada, que é uma palavrinha, uma palavra que eu tirei. Então, sabe, assim, as coisas vão mudando, às vezes é detalhe, assim. E acho que isso, nesse botar coisa em cena, né, que também tem um pouco a ver com aquela ideia de tirar da cabeça, botar no chão, no palco, botar na voz, botar e ver, não está fazendo sentido. E também trazer, como, por exemplo, a Carla Ribeiro, que foi a primeira interlocutora, né, da primeira mostra, que sim, foi um jogo, foi muito mais... a massa ainda estava muito mais mole, muito pronta para mexer ainda, né, e agora já está mais endurecida. E aí acho que a residência foi muito legal para isso, para ter esse espaço, esse tempo, esse lugar, essa incubadora, para poder botar o negócio em jogo e fazer mudar, assim. Sinto que está perto de algo... É isso, assim, sinto que o texto ele foi feito integralmente, daquele jeito, acho que tem coisas de ritmo, de tempo, de definições, fechar coisas, mas já está perto do fim, assim. O que foi mudando é isso, é ouvir quem está ao redor, ouvir também a própria voz, né, nesse processo de criar. Então, foi definitivo, assim, como diz, foi muito importante para criar o que foi apresentado nessa última, né? E Marco, só para a gente terminar, você faz um monólogo que você escreveu e você mesmo dirige, né? E depois sempre, né, nas duas apresentações você, né, a gente via que você estava muito mexido, você nem vinha, né, não tinha um papo depois com a plateia. Como é que é esse processo? É um processo realmente solitário? Sei que tem outras pessoas também na técnica né, mas autocrítica, essas coisas. Como é que isso tudo fica num processo tão
individual? Ai, André, tem sido muito doido, porque eu já fiz assim, tenho poucas experiências como diretor, pouquíssimas mesmo. Meu negócio é atuar, assim, e também estou desenvolvendo e começando, engatinhando na coisa da dramaturgia, assim, mas com muito gosto por esse campo. Então, assim, fazer tudo ao mesmo tempo, uau, tem sido muito difícil, e é isso, né? Tem algo até que escapa do meu alcance, que eu tento dar conta, do tipo, gente, essa hora não é essa luz. Então, às vezes, é mais do que eu. Isso, assim, do que essas funções de direção e atuação, mas algo que eu acredito muito que tem me guiado é a questão da intuição, assim, é seguir o que parece certo. Eu não sei dizer, mas a intuição tem sido muito um guia para e abandonar a vergonha do ridículo, e botar o ridículo, e botar o vulnerável, porque eu acho que tem muita potência no vulnerável, assim. Então é fazer uma dança tosca, é ir para o extremo do estranho, e isso me interessa, assim. Acho que esse tem sido meu guia, a intuição, o ridículo e o vulnerável, assim, que tem guiado a criação. Você grava, você se assiste? Não, eu faço e intuo que tá ok ou que não, assim. E também isso, acho que tem sido um processo reverso, porque ao longo da vida sempre foi muito do fazer certo, essa autocrítica muito pesada, então agora tem sido mais um vamos deixar. Então até sinto que, por exemplo, essa última mostra, ela teve algo de ela não é uma peça que está extremamente bem desenhada, né, delineada, ela tem borrão, assim, ela tá escapando, e tem hora que eu não sei, que não tem marca, né, são impulsos, e eu acho que tem sido bom para mim lidar com isso, com essa ideia mais de impulso do que com marca, mais de movimento do que com lugar, mais de sei lá, movimento do que definição, assim. Então, estou deixando nessa ideia de mover, de impulso, assim. E é o que a gente vai assistir, né? O espetáculo vai estrear no Mix Brasil durante o festival. Convido todo mundo para assistir pessoalmente, quem estiver em São Paulo, no Teatro Paulo Herói, ou então no vídeo, na semaninha que ele vai ficar disponível. Marco, super obrigado, parabéns. É um espetáculo, um exercício super bonito e a gente se envolve muito quem está assistindo, principalmente quem é bicha. E para quem não é também, eu acho que tem uma questão de colocação, né, da voz, da sua voz pessoal, que acho que qualquer pessoa, mesmo não sendo LGBTQIA+, ela se conecta. Parabéns. Tomara que se conecte mesmo. Obrigado, André. Valeu, pessoal.